Amigos, boa noite. Com a graça de Deus, iniciamos às 18 horas e 10 minutos desta terça-feira, dia 3 de dezembro, o programa Utilidade Pública em Debate. Na mesa de som, Ronaldo opera o áudio e conversando com vocês, eu, Reinaldo Galo, e o nosso convidado de hoje, o padre Anderson Batista da Silva, da paróquia Nossa Senhora da Aparecida, do Patronato de São Gonçalo. Mais uma vez, bem-vindo, padre. Que alegria ter o senhor de novo conosco aqui. Obrigado, Reinaldo, pelo convite, voltar aqui mais uma vez. Saudações a todos os nossos ouvintes, a todos os paroquianos, aos que pediram que eu desse um abraço no ar, mas são tantos que não dá para dizer. Graças a Deus, tem muitos ouvintes, graças a Deus, todos sempre muito felizes com a sua participação aqui no programa. Hoje falaremos sobre a felicidade e o sentido da vida, né? Colocaremos a questão do aborto mais uma vez, a questão da eutanásia, que são temas sempre muito importantes e que nós católicos temos que estar sempre muito claro nas nossas mentes para podermos nos defender de tantos ataques, né, padre? Como somos atacados, né? Mas, antes de conversar com o padre, quero convidar a todos a participar do programa, através do 32313560, tanto para fazer uma pergunta para o padre Anderson, como também para poder ser um amigo da Rádio Catedral. A nossa rádio só está no ar graças à sua ajuda. Então ligue para cá, 32313560, ou então também mande um e-mail para utilidadepublica@radiocatedral.com.br. Padre Anderson, tempo do advento, né? Tempo de esperança, tempo de espera, tempo de preparação para a vinda do menino Jesus, né? Para esse nascimento. E muitas vezes, diante daquele presépio, né? Podemos nos perguntar assim, qual o sentido da vida, né? O Senhor que se fez humilde no meio de... para nascer num estábulo, né? No meio de boi, no meio de animais, se colocou em fraco, né? No seu ser humano, né? Na sua dignidade humana, né? Pequenino aos nossos olhos. E muitas pessoas podem perguntar assim, qual o sentido da vida, né? Comparando a nossa vida com uma vida tão pequena que se vem ao mundo por cada um de nós, né? É verdade. O tempo do advento, esse tempo de preparação para o Natal, nos faz meditar sobre o sentido da nossa vida, o porquê estamos celebrando o Natal, e também nos fala de esperança e de alegria. Daqui a 2 domingos, o domingo Gaudete, o domingo da alegria, nos vai relembrar exatamente esse tema da verdadeira felicidade que o Senhor nos trouxe. Nós vivemos num mundo, por mais que as pessoas estejam conectadas, hiperconectadas, né, internet, WhatsApp, Facebook, MSN, ou seja, todo mundo com o celular na mão, mas às vezes as relações pessoais parecem um pouco fragilizadas. Nunca se houve, creio eu, tanta comunicação entre os homens e também nunca houve tanta gente que se sinta sozinha, angustiada, sem sentido, achando que a vida não tem mais sentido. Eu acho que nós poderíamos exatamente aproveitar esse tempo do Natal e repensar como cristãos qual o sentido da nossa vida, né? De uma maneira naturalmente falando, que possa qualquer um, mesmo que ainda tenha uma fé enfraquecida ou sem fé, entender, mas de uma maneira sobrenatural que aqueles que têm fé possam entender também, né? O que seria a felicidade humanamente falando e o que é a felicidade verdadeiramente falando, né? Em outras palavras, o catecismo dizia que o homem foi feito para conhecer, servir e amar a Deus. No fundo, aí está a receita da felicidade, né? Mas como explicar isso, talvez, para quem ainda vive num mundo tão relativista, pansexualista, averso a qualquer coisa que seja objetivo, doutrinal, verdadeiro, né? Então é isso que podemos talvez falar um pouco. E vamos aprofundar. Eu queria que o senhor repetisse primeiro isso que o catecismo fala, né? Servir... Fomos criados para conhecer, servir e amar a Deus. Qual que é a dimensão disso? Porque podem parecer, digamos assim, 3 palavras muito simples, né? Sim. Conhecer, servir e amar, né? Uhum. 3 verbos bastante simples, mas que são muito profundos, né? É verdade. Conhecer, em primeiro lugar, conhecer a Deus. Conhecer a Deus nos faz também conhecer o ser humano, que é a criatura de Deus, criada à imagem e semelhança dele. Sem conhecer a Deus, o ser humano pode pensar, por exemplo, ou que a sua vida não tem sentido, é o niilismo, ou seja, eu construo a minha vida aqui agora, depois eu posso dizer o contrário, depois da manhã eu posso dizer o contrário do que eu disse hoje, para dizer o que eu dizia. Então, não tem sentido.
ou colocar o sentido no lugar equivocado, por exemplo, no mero bem-estar material. Então a pessoa vai encontrar acha que o sentido da sua vida, a sua felicidade está em ter muito dinheiro, ou em ter uma saúde perfeita, não passar por nenhum problema, ou também nessa sociedade pansexualizada, achar que a felicidade humana está no prazer sexual. É ali que se realiza a felicidade humana. Só que a felicidade humana não pode ser algo igual ou parecido a coisas dos animais. Tem que ser algo propriamente humano. Ou seja, a felicidade humana tem que ser algo propriamente humano, tem que ser algo definitivo. Tem que ser propriamente humana. Então não pode ser o comer, o beber ou o prazer sexual, porque isso também o animal faz. Então seria uma felicidade igual a de um animal? Não, teria que ser algo propriamente humano. Então, mesmo para aquele que não tivesse fé, teria que entender que o homem supera o animal pela sua razão. Então a felicidade humana tem que ser superior também à felicidade de um mero animal. E nós que temos fé sabemos que pela alma imortal que nós temos, a felicidade será dada por Deus e pela graça. E, se Deus quiser, no finalzinho vamos comentar um pouco sobre a felicidade que o Senhor nos apresentou no Sermão da Montanha. Então a felicidade não pode ser equiparada a algo próprio dos animais, como o comer, o bem-estar, o sentir-se bem ou o prazer sexual. Tem que ser algo propriamente humano. E essa felicidade só é encontrada se eu conheço o ser humano. Eu só verdadeiramente conhecerei o homem como ele é conhecendo a Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então o primeiro verbo, conhecer a Deus, para conhecer qual é o sentido da minha vida. Preciso conhecer a Deus. Mas não bastaria só conhecer a Deus, como se estuda numa biblioteca um texto, um personagem histórico. Exatamente, um personagem histórico do passado, que não, eu tenho que servir a Deus. Então, ao conhecer qual é o sentido da minha vida, ao conhecer que existe um Deus Criador que me pede um serviço, que Ele se revelou em Seu Filho Jesus Cristo, nascido em Belém, da Virgem Maria, servi-lo. Então, a vida do homem tem que se direcionar ao serviço de Deus. Então, entra no conhecimento de Deus, conhecer aquilo que Ele nos manda. Pode parecer, então uma pessoa não pode ser feliz obedecendo aos mandamentos, porque isso me tira a felicidade. Eu quero fazer alguma coisa e o mandamento diz, não, eu quero fazer isso, não. Mas eu tenho que entender que os mandamentos de Deus, uma palavra assim um pouco pobre, mas fácil de entender, é como se fosse a bula de um remédio ou um manual de instruções de um eletrodoméstico. Ou seja, se o manual me diz que o aparelho só pode ser utilizado em 110 volts, mas eu quero colocar em 220, tudo bem, você pode querer, mas não vai funcionar. Ou vai queimar, né? Exatamente, vai queimar. Os mandamentos da lei de Deus não são algo para oprimir o ser humano, mas para indicar o caminho da verdadeira felicidade, libertando-o daquilo que pode ser apetecível aos sentidos, como algo momentâneo, mas na verdade não faz bem ao ser humano, né? Conhecer, servir, mas não adianta um serviço frio, um serviço de um escravo que faz obrigado, não. Faz por amor. Então, conhecer, servir e amar a Deus, porque no fundo a verdadeira felicidade está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pois é, e aí entra, acho que o grande X da questão, Padre, porque vem, como o senhor colocou bem, né? A felicidade que nós temos de conhecer a Deus, temê-lo, amá-lo e servi-lo, contra uma felicidade vã, né? Uma felicidade imposta por um mundo onde, como o senhor colocou bem no início do programa, né? As pessoas ficam, às vezes, até sentadas na mesma mesa, na hora da refeição, mas não conseguem desligar um aparelho celular. Tem que ficar conectadas o tempo todo, né? E aí eu volto de novo à pergunta, que eu acho que aí a gente cai no tema, né? E qual o sentido da felicidade nesse caso, né? Exato. Bom, a felicidade, então, se é algo plenamente humano, voltando àquilo que já falamos, não pode ser algo mecânico, algo
comparado aos animais. Tem que ser algo que só o homem pode fazer. Inteligir e querer com a vontade aquilo que a inteligência lhe mostrou como algo bom. Então, a felicidade, até mesmo os filósofos gregos da antiga Grécia, antes do advento do cristianismo, antes da vinda de Nosso Senhor, eles chegaram, os melhores, a perceber que a felicidade do homem não pode estar no prazer. Eles diziam que a felicidade, especialmente, vai dizer Platão e Aristóteles, que a felicidade humana está na contemplação da verdade, no conhecer a verdade. Causa um deleite no ser humano que é melhor do que qualquer outra coisa, porque o homem então sabe o que é verdadeiro, sabe qual é o caminho a seguir, sabe qual o bem que deve aderir, qual o mal que deve rejeitar. Nesse caso, por exemplo, deve, ao contemplar a verdade, por exemplo, sobre a família, sobre as relações humanas, sobre a amizade, quantas coisas nós deveríamos, por exemplo, lutar contra, no exemplo que você mesmo deu, de talvez desligar um celular ou a televisão para jantar em família, para comer em família, para dar atenção mútua. Isso é algo plenamente humano, né? A virtude da amizade, que hoje é mais vista muitas vezes como algo passageiro ou mesmo de mero interesse. Somos amigos porque temos um interesse, às vezes, pecuniário ou de qualquer outro tipo, momentâneo, e se não, isso acaba facilmente, né? A felicidade humana, então, tem que ser algo duradouro, não pode ser algo passageiro, porque senão não causaria felicidade verdadeira ao homem. Se a felicidade fosse a saúde, e quando a pessoa ficasse doente? Ou, claro, a felicidade é a saúde para quem está doente, mas se o doente recupera a saúde, ele vai querer outra coisa. Dinheiro, pode ser, ou poder, ou influência, tal. Mas tudo, quando alguém tem algo desse tipo, sempre pode querer mais e acaba querendo especialmente o dinheiro, porque ninguém se contenta com pouco. Se eu posso ganhar mais, a felicidade vai ser querer ganhar mais. Se eu posso ter mais, se eu posso... Então a felicidade humana tem que ser algo que dure, algo que seja permanente, e que seja desejado em si mesmo. Por exemplo, todo mundo quer dinheiro, mas o dinheiro em si, se eu estivesse numa ilha deserta, com $1 milhão, com notas, não ia servir de nada. Porque o dinheiro é só um meio para alcançar um bem, os bens materiais que eu desejo. Se eu não tenho esses bens, o dinheiro não me serve. E um falso meio para alcançar a felicidade, né? Que a gente acha que com dinheiro vai ser feliz. Vai ser feliz. Então, não pode ser o dinheiro, porque se eu tivesse todas as coisas sem precisar do dinheiro, eu não ia querer o dinheiro. O dinheiro eu só quero porque é um meio para conseguir o fim. A felicidade, então, não pode ser nada algo que seja um meio, tem que ser um fim em si mesmo, o fim para o qual tende o homem. Tem que ser um bem perfeito, que não se possa perder facilmente, como a saúde, o dinheiro que o ladrão pode roubar. Tem que ser contínua, tem que ser perpétua, né? E tem que levar o homem à sua perfeição última, né? Que é ser verdadeiramente aquilo que ele deve ser. Perfeito. Padre, nós já temos algumas perguntas, algumas considerações sobre o tema. Quem quiser participar do programa pode ligar para o 3231-3560. Nós vamos fazer um rápido intervalo e em seguida voltamos. Rádio Pública em Debate. 6 horas e 27 minutos no Rio de Janeiro. De volta com Utilidade Pública em Debate. Hoje é Reinaldo Galo no comando do programa, recebendo nosso querido amigo Padre Anderson, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de São Gonçalo, e estamos conversando sobre o sentido da felicidade. Padre, já temos algumas perguntas, mas tem duas reflexões bem interessantes que eu acho que valeria a pena a gente partir. Primeiro, a Custódia Alves Dutra, de Copacabana, coloca: concordo com a mesa sobre a opinião do assunto tratado, pois hoje não há diálogo com os filhos, dos filhos com os pais por causa da internet, né? Como você exemplificou bem logo no início do programa, né? E a segunda pergunta, eu acho que vale a pena a gente citar, é a Rosilda de Belfort Roxo. Ela coloca: tive câncer de mama, fiquei afastada de casa por causa do tratamento, tenho uma filha de 12 anos que saiu de casa nesse período e vai para o norte com minha mãe. Estou muito triste, não sei mais o que fazer. Qual o sentido da felicidade? Pergunta. É realmente uma situação difícil, mas na fé nós devemos saber que o Senhor Jesus, que padeceu sua paixão e morte,
por nós, Ele sabe o que é o sofrimento, Ele sabe o que é o abandono. Ninguém nele é melhor para entender isso, né? Exatamente. Ele assumiu nossas dores. Então, todos aqueles que passam por dificuldades podem, de uma maneira especial e diretamente mesmo mística, unirem-se à paixão do Senhor. O Senhor não se esquece dos seus filhos, não abandona seus filhos. E na hora da dor e do sofrimento é hora de manifestarmos essa confiança. Como é o nome dela mesmo? Rosilda. Rosilda, que está nos ouvindo agora. Eu entendo o seu momento de dor e certamente pode vir a tentação do abandono, e essa tentação virá do maligno, que quer deixá-la sentindo-se só, mas saiba que você não está sozinha. Em primeiro lugar, Deus te deu um anjo da guarda. Mesmo que você esteja sozinho em sua casa, o seu anjo da guarda está ao seu lado, te acompanhando, te protegendo, te custodiando. Você tem a companhia da igreja, a igreja celeste, todos os santos do céu, Nossa Senhora, São José, estão do seu lado. Toda a igreja aparecente que espera também a sua oração, as almas do purgatório, e todos os batizados pela comunhão dos santos estamos unidos. E Deus, Pai, Filho e Espírito Santo está do nosso lado. Ainda que não sintamos, nós temos que saber que Deus está do nosso lado. Da mesma forma, por exemplo, um dia, ou uns dias que passem assim, muito nublados, o sol não deixa de existir só porque eu não vejo. Quando passamos por dificuldades ou tentações de desespero, de desalento, não esqueçamos que o sol continua a brilhar por em cima das nuvens. Ânimo, coragem, eu venci o mundo, diz o Senhor, e este tempo do Advento quer ser um tempo de esperança e de alegria, especialmente para aqueles que sofrem. Há um texto da palavra da Escritura, de um dos profetas, diz assim: dizei aos de coração cansado, dizei aos pobres, aos humildes, que se abre um caminho, uma via de salvação. E eles andarão por esta via cantando felicidade. Só me recorda até Santo Agostinho quando fala da Jerusalém Celeste, né? O nosso peregrinar em direção a Jerusalém Celeste. E aí quando a gente pega o tema do programa de hoje, fala do sentido da felicidade. Vemos o exemplo da nossa ouvinte. E vemos exemplos de pessoas que não estão nem aí, né, para esse tipo de problema, quer dizer, usam o descartável, e aí eu me refiro especialmente, por exemplo, os doentes terminais em hospitais, internados que são completamente abandonados, e os planos de saúde forçam uma barra, inclusive, para se desligar aparelhos, porque é muito cara a internação, né? Como é que fica o sentido da vida diante disso, né? Exatamente, isso tem ligação com essa pergunta dela, porque se a vida é tida como o sentido dela é um sentido utilitarista, de bem-estar, etc., uma pessoa que não pudesse usufruir do bem-estar ou de uma saúde perfeita, é como se então não tem mais sentido a vida. Por isso que nós chamamos de cultura da morte, além do aborto, quer também a eutanásia, ou seja, os idosos, os doentes, morte o mais rápido possível para que o sofrimento não esteja nesse sentido esteja presente na vida humana. É interessante, é um romance do começo do século passado, de um converso inglês chamado O Senhor do Mundo. E uma das primeiras cenas do livro é um acidente aéreo. O avião nem existia naquela, mas já foi era algo futurista. Um acidente aéreo. Quando cai e as pessoas estão ali agonizando, o serviço que chega não é para ajudar as pessoas que estão ali, mas diz assim, a mulher que viu aquela cena horrorosa, diz: graças a Deus, logo chegaram os serviços de eutanásia. Isso em 1910. Ou seja, é matar rápido para não ter sofrimento. Quando, na verdade, o sofrimento é óbvio que Deus não quis o sofrimento para nós, mas por causa do pecado o sofrimento entrou no mundo, e uma vez que Jesus Cristo sofreu por nós, Ele redimiu o sofrimento. Todo aquele que sofre pode se unir a Jesus Cristo, pode redimir o mundo. E muitas dessas pessoas que estão doentes no hospital, em que se lhe oferecem a eutanásia, ou elas mesmas pensam que é melhor a eutanásia para não dar problema para a família, é porque no fundo ela pensa que ele é um peso para a família e um peso para a sociedade.
Então, ao invés de oferecermos eutanásia, que teríamos que fazer uma metanoia, uma conversão na sociedade, de ver que o doente não é um fardo, o idoso não é um peso que eu devo me desfazer dele, mas eu devo cuidar e amar. Porque um doente, um idoso, se ele é amado, ele é querido, ele não vai querer a morte. Porque ele é acolhido, ele é cuidado. Suas dores serão atenuadas, sim. A medicina está aí para ajudar, mas não causando diretamente a morte, né? A morte, como a vida, pertence aos planos de Deus. Então o homem não pode interferir nesse sentido. Mas aí até a pergunta que se insiste, né? E é possível ser feliz mesmo na doença? Quer dizer, é possível superar, né, essa cultura da morte que é tão impregnada nos nossos dias de hoje, lembrando exatamente o sentido da cruz? Bom, isso me faz lembrar um autor chamado Viktor Frankl, que ele viveu os horrores da Segunda Guerra num campo de concentração. E lá no campo de concentração, ele viu que muitas pessoas definhavam e morriam, mesmo sem a câmara de gás, nem nada disso, e outras se mantinham firmes, até mesmo conseguindo uma certa serenidade naquele campo horroroso. E mesmo depois da libertação, alguns morreram logo depois, definhando uma autodestruição, e outros se mantiveram. Então ele começou a perceber o que diferenciava uns de outros. E ele, então, ele montou o que ele chamou a logoterapia. Ele descobriu que aqueles que morriam facilmente não tinham mais o sentido para viver. E aqueles que mantiveram, apesar dos horrores do campo de concentração, a vontade de viver, é porque tinham um objetivo. Reencontrar um familiar, fazer alguma coisa, superar aquilo. Quem tinha um objetivo, superava. E Viktor Frankl, que infelizmente não era católico, mas ele chegou a dizer que o maior sentido capaz de sustentar o ser humano é a fé. É a crença em Deus. Porque é um sentido que supera a própria vida, vai para além da morte. Então só realmente a fé em Deus pode fazer que alguém, num leito de hospital, num abandono familiar, numa traição de um amigo, sofrendo uma calúnia terrível, ou seja, o que for, pode superar isso com serenidade e paz. Só Deus pode realmente sustentar o ser humano nessa hora. Então, padre, até dentro dessa luz da fé, eu até gostaria de saber um pouco da orientação da igreja nesse sentido. Porque nós conhecemos várias famílias, né, que às vezes estão absolutamente cansadas. Tem que se dizer também esse lado cruel, né? As pessoas ficam cansadas com a doença do ente querido, do ente querido internado no hospital, às vezes meses, né, internada numa CTI, né? Como fazer com que essa família, né? Que recomendações podemos dar para essa família na insistência da vida, né? Mesmo que aquele ser humano possa estar parecendo um vegetal. E aí eu coloco vegetal entre aspas, claro, entre muitas aspas, claro. Mas mesmo que o ser humano possa parecer assim, completamente um ser sem vida, em coma talvez, né? Reconhecer que a vida que está ali é a vida de um ser humano. Uma pessoa dormindo não deixa de ser homem ou é menos homem só porque não tem os seus sentidos despertos. Eu não vou deixar de cuidar de meus filhos ou das pessoas que estão dormindo em minha casa só porque estão sem a utilização dos seus sentidos, estão no sono. Ou seja, a vida humana tem o seu valor em si, não pelo que ela produz, não pelo seu bom estado físico. Então, reconhecer, fazer um ato não só de fé, mas um ato racional, saber que é um ser humano que está ali. E se é meu pai, ou minha mãe, é meu pai que está ali. Se está vivo, ele está ali. Eu vou fazer de tudo para cuidar dele, para que, se a morte se aproxima, que a morte seja tranquila, serena e natural, sem precisar adiantá-la. E você também falou do cansaço, é verdade. Em muitos casos desses, o cansaço é o que faz as pessoas pensarem logo na eutanásia, ou que parta logo, etc. Mas muitos desse cansaço acontece, infelizmente, porque nem toda a família participa dessa ajuda. Às vezes é um dos filhos que cuida dos pais idosos, doentes. É um dos irmãos que
que está sobrecarregado no cuidar. É claro que o cansaço será imenso. Uma pessoa só não tem condições físicas, psíquicas para aguentar sozinho durante muito tempo, porque também tem sua casa para cuidar, sua vida para tratar, etc. E necessita de um certo descanso para poder voltar com mais força para cuidar do seu ente querido. Então, conversar entre os familiares, dividirem tarefas. Às vezes o que não está ajudando tanto não é porque seja mal, é porque ele não consegue perceber. Ele vê aquele outro irmão, aquele outro parente que é tão dedicado, acha que ele é o super-homem, acho que não tem espaço para ele, né? Exato. Não, a hora está vendo tão bem, eu não vou saber nem o que fazer. Ou se ela precisasse, pediria. Não, se ofereça, pergunte. Ou peça desculpas também, se por N motivos não cuidou como deveria cuidar do seu parente que está enfermo, né? Mas não pense na morte, mas sim na vida. E aí, desculpe a insistência, mas eu acho que é importante deixar isso muito claro para quem está nos assistindo, nos ou escutando. No caso, os médicos começam a fazer uma pressão no sentido de vamos deixá-lo o mais confortável possível para que ele possa vir a falecer, mas vamos suspender a medicação, ou vamos de repente desligar um aparelho ou outro, porque já vimos que a morte cerebral já está diagnosticada. Qual que deve ser a postura do cristão, do católico? Bom, essa é uma questão delicada, mas basicamente o que nós devemos dizer é: da mesma forma que não podemos causar a morte do inocente diretamente, também não podemos sobrelevar artificialmente uma vida que se naturalmente findaria. O que eu quero dizer? Da mesma forma que não se pode fazer a eutanásia, vou dar uma injeção aqui para matar, vou desligar um aparelho necessário para a nutrição ou a hidratação, etc. Da mesma forma, não se deve prolongar artificialmente algo que impedisse a morte natural. Por exemplo, a pessoa já está à beira de morrer, naturalmente se coloca algo só para mantê-la artificialmente. Por exemplo, algo que para insuflar o ar nos pulmões, etc. Mas se aquilo fosse realmente desligado, nada mais funcionaria. Estou impedindo a morte natural, que não é o mesmo que aparelhos para auxiliar a respiração, o batimento cardíaco. É diferente. Auxiliar não significa meramente substituir a ação do organismo. Então não se pode causar diretamente a morte do inocente, e também não se pode artificialmente impedir a morte natural de alguém. Quer dizer, talvez aquela tentativa insistente, né, de ficar prolongando, né, o fim natural da pessoa, a pessoa também está incorrendo em pecado nisso, né? Exatamente, porque falta com a caridade também nesse momento. Ou seja, vamos dizer assim, uma pessoa que está muito mal, uma operação de alto risco, com várias sequelas, etc., que não trariam grandes benefícios. Por que incorrer aquela pessoa naquele ato que no fundo seria tentar algo que não realmente fosse o bom para aquela pessoa, né? Perfeito. Padre, o Manuel Leão de Niterói, ele coloca que teve uma experiência que o ensinou, que foi a doença próxima, quando a doença se aproxima da família, que o período que o seu sogro e a sua sogra ficaram muito doentes, né, e muitos os foram visitar, né, a participação da família, né? E também da igreja. Isso é importante, a caridade cristã, né? Que nós, católicos, a caridade não é algo meramente de administração, distribuir uma bolsa de alimentos, só isso. Não é só isso. É o calor do coração. Isso nós podemos sempre convertermos, porque a visita de paroquianos, de amigos, de agentes de pastorais, etc., que entendam que aquele momento da família é um momento delicado, é a presença caridosa e calorosa da igreja no momento da dor que pode ajudar não só o doente, mas toda a família. Para até antes da gente fazer o intervalo, acho que é interessante colocar a questão da unção dos enfermos, né? Que é um sacramento muito importante. Exato. Que não é algo que se deseja a morte, né? Exato. Existe uma cultura de que chamou o padre para conceder a unção dos enfermos. Exato. É porque está desejando a morte da pessoa. Exatamente. Quando é o contrário, né? Exatamente. Um exemplo disso, certa vez, como eu visito muitos hospitais e doentes, no elevador do hospital, eu estava de batina e uma pessoa, nossa, com aquela
ar lânguido, aquele ar lânguido, aquela coisa fúnebre. Um padre no hospital, mau sinal, como se fosse assim um fantasma que tivesse aparecido. Ou seja, não, o sacramento da unção é um sacramento maravilhoso que os católicos precisariam conhecer mais e ver mais. A pessoa, é claro que se estiver consciente, que se confesse antes. Se não, o próprio sacramento da unção perdoa os pecados, apaga as penas, muitas penas dos pecados, revigora o corpo e a esperança da pessoa, e se for da vontade de Deus e bem para a alma, cura fisicamente a doença. Isso pouca gente sabe. O sacramento da unção não é só sacramento para preparar para a morte, que também o é, mas se for da vontade de Deus e bem para a alma da pessoa, o sacramento trará a cura. E eu, por exemplo, já tive a experiência de pessoas muito mal de saúde, que realmente chamaram o padre para dar a extrema unção, ou seja, seria a última unção dela, e a pessoa passa uns dias depois, revigora e está até hoje lá bem de saúde, né? Porque assim Deus o quis. E só pode ser ministrado pelo sacerdote. Só pode ser ministrado pelo sacerdote. Por quê? Porque é um sacramento que leva ao perdão dos pecados para aqueles que não possam se confessar verbalmente. E o perdão dos pecados, como a celebração da Eucaristia, são duas atividades próprias do sacerdócio. Perfeito. Bom, vamos fazer mais um rápido intervalo, em seguida voltamos com mais programa. Catedral FM está apresentando Utilidade Pública em Debate. 6 horas e 47 minutos no Rio de Janeiro, de volta com Utilidade Pública em Debate. Hoje é o Reinaldo Galo no comando do programa, recebendo o Padre Anderson Batista da Silva, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do Patronato de São Gonçalo, sempre agradecendo a sua presença aqui conosco, Padre, uma honra muito grande. Imaculada Batista de Assis da Silva, do Rio de Janeiro, parabenizo o programa, Deus é muito bom e é capaz de nos tirar de todas as situações difíceis, né? E o Leonardo da Cunha, Leonardo, já fiz até a sua pergunta, você perguntou a questão da eutanásia, quando a pessoa está no quadro vegetativo, acabamos respondendo no bloco anterior, eu agradeço também a sua participação, Leonardo. Padre, para que a gente pudesse fechar bem esse tema, né, a questão da felicidade humana, né? Se fôssemos pedir para o senhor nos dar uma receita de bolo, né? Por onde que a gente pode achar a felicidade humana? Qual é o segredo da felicidade humana nesse período de advento? O que o senhor poderia recomendar para a gente? Bom, eu não sou um bom mestre cuca, então eu não tenho receitas muito, mas eu acho que eu posso trazer uma, não minha, mas de alguém muito, infinitamente maior, que é do próprio Senhor Jesus Cristo, no Sermão das Montanhas, né? As bem-aventuranças do Evangelho seriam, se pudéssemos dizer, exatamente uma receita ou um caminho da felicidade humana. Como nós dizíamos desde o começo, se confunde muito a felicidade com o prazer, e o prazer é momentâneo, ou com o mero riso, e o riso, eu rio de uma piada, mas eu posso imediatamente depois chorar. A verdadeira felicidade tem que ser aquela que não pode passar. Então a felicidade começa nesta vida, mas tem que ir para além dela. As bem-aventuranças do Evangelho nada mais são do que um caminho para a verdadeira felicidade, que é a felicidade eterna, a bem-aventurança eterna. Porque bem-aventurado, como diz Nosso Senhor, é feliz. Por isso algumas traduções da Bíblia dizem felizes os que, porque é a mesma tradução. Então eu queria aproveitar esse momento, os momentos finais do programa, repassando brevissimamente as bem-aventuranças do Evangelho, e mostrar qual é a receita, essa que Nosso Senhor nos dá, né? Diz Nosso Senhor: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. A diferença do que o mundo ensina, do que nós mesmos podemos querer, achamos que a felicidade é ter, poder fazer coisas, ter o dinheiro. Nosso Senhor diz não. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, os pobres em espírito, não só o pobre materialmente falando, porque o pobre sim é aquele que não tem nada, não tem ninguém para lhe socorrer, não tem um dinheiro que possa lhe dar uma previsão de futuro. Mas podem haver pobres materialmente falando que não são pobres em espírito, são gananciosos, avarentos, invejosos, etc. Então não são pobres como o Senhor nos quer, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres. Então, se somos pobres, desprovidos daquilo que gostaríamos de possuir, bem-aventurados, felizes. E aqui começa a ação do Divino Espírito Santo com o dom do temor de Deus.
o temor de Deus nos faz reconhecer a grandeza de Deus, a majestade divina e como passa as coisas desta terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que coisa mexe com a nossa cabeça, porque nós somos felizes que não tem problema, não é isso? A nossa religião não é a religião do pare de sofrer e vem para cá e pare de sofrer. Paga um dízimo altíssimo e pare de sofrer. Não. Diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Normalmente, quando aparece essa expressão na passiva, serão consolados, é que o sujeito é Deus. Serão consolados por Deus. Bem-aventurados os que choram. Então, aqueles que sofrem, aqueles que estão passando por dificuldades, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqui começa a agir o dom da ciência do Divino Espírito Santo, que nos faz ver com o olhar de Deus as coisas. Então, choramos por algo que é passageiro. Tudo passa, só Deus não passa, dizia Santa Teresa. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os mansos, a diferença de quem explode fácil, acha que a felicidade sua é nunca ser incomodado. Alguém certa vez me disse num lugar aqui, não vou dizer onde porque tem muitos ouvintes, né? Ninguém vai se sentir ofendido, mas um morador dali disse que o lugar era tão bravo, o povo era tão irritado que até a galinha ciscava para frente para saber onde que ela estava jogando a terra, né? Não, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E aqui começa a ação do Divino Espírito Santo, que nos faz ver o que o sofrimento que passamos pelos demais não é nada em comparação com a felicidade que nos dá Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou seja, os injustiçados, os traídos, os abandonados. Não é o desejo de vingança, o desejo da indiferença, ou de uma justiça meramente humana, de tudo eu vou conquistar aqui num tribunal. Bem-aventurados os que têm a fome e a sede de justiça, porque serão saciados por Deus. E aí o dom da fortaleza para saber buscar a vontade de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não são os raivosos, não são os vingativos, não são os, como dizia o Papa Bento XVI, no início do seu pontificado, não são os que crucificam que salvam o mundo, mas os crucificados. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza, o dom da inteligência do Espírito Santo nos faz ver qual é o caminho certo para seguir a Deus, é o dom da pureza. Enquanto o mundo, nesse pansexualismo que quer... eu estou aqui até com um exemplo de certas cartilhas escolares para crianças, sexualizadas de uma maneira pornográfica, inclusive, é terrível. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Por isso que aquele que é tomado de impureza não consegue entender muitas coisas de Deus. Por isso que a conversão, a purificação, a confissão, o abandono da impureza e das ocasiões de pecado contra a santa pureza faz com que a alma compreenda cada vez mais qual é a vontade de Deus. Quanto mais impuro, mais longe de Deus, não consegue ver e por isso não consegue entender as coisas básicas da fé. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O dom da sabedoria enche a alma de paz, o deseja a paz e por isso serão chamados filhos de Deus. E por último diz o Senhor: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, não são os vitoriosos do mundo, mas os que são perseguidos por causa do Senhor e do Evangelho, esses são os felizes. Então é um manual da felicidade que pode chocar-nos, porque é totalmente o contrário do que poderíamos pensar o que seria a felicidade. A felicidade verdadeira está na bem-aventurança eterna, está na posse de Deus, que começa nesta terra, mas finda, ou melhor, não finda, dura para sempre no céu. É para lá que a gente vai para Jerusalém Celeste. Para lá caminhamos, se Deus quiser. Não é essa felicidade frívola, né, que a sociedade nos oferece, que são o nosso objetivo de vida. Pelo menos não devem ser, né? Exatamente, exatamente.
Pois é, padre. E em cima disso, até para a gente poder terminar o nosso programa de hoje, até a nossa reflexão, eu queria até aproveitar que o senhor pudesse rapidamente colocar da importância da gente estar atento, né, especialmente quanto à questão da PL 122, né, que é uma questão que está tramitando e corre um sério risco de ser aprovada, né? Exato, ou seja, agora nesse final fica muito difícil. Mas tratar... só para a gente lembrar os ouvintes da importância. Uma importância de oração e de ação. Amanhã está na pauta do Senado o projeto de lei 122, chamada Lei da Homofobia, que queria e quer impedir qualquer manifestação pública de um desacordo com a conduta homossexual. Muito espertamente, eles retiraram o termo homofobia do projeto de lei que está no Senado, então, para agradar ou ao menos não criar problemas com grupos religiosos que estavam vendo, por exemplo, se um padre ou um pastor lesse a carta de São Paulo aos Romanos na sua igreja, ou lesse o relato de Sodoma e Gomorra do Gênesis, poderia ser preso ou penalizado por homofóbico. E talvez as próximas edições da Bíblia, sabe-se lá o que tem. Claro que eles tentaram... censura, né? A censura. Eles tentaram matizar isso de muitas maneiras e, ultimamente, eles tiraram o termo homofobia. Então alguém incauto pode pensar, que bom, acabou o problema. Não, porque eles introduziram o termo gênero, identidade de gênero e orientação sexual, que nós falamos até no programa passado, é verdade. Se isso for aprovado, entra no contexto jurídico brasileiro a ideologia de gênero, e isso é perigosíssimo. Perigosíssimo por quê? Porque já existem vários dispositivos para se aproveitarem dessa lei assim que for aprovada, especialmente na educação. Eu estou aqui, não tem como mostrar, e mesmo que tivesse eu não mostraria, porque é algo totalmente pornográfico, um livrinho de educação sexual para crianças que é querosene e fósforo dado para as crianças, porque é a explosão da imaginação, é uma cultura do gênero introduzida já nas escolas. E se esse PL 122 for aprovado, se um pai ou uma mãe, os pais, virem seus filhos chegando da escola com este livro, não poderá fazer nada. Coitado do professor de educação religiosa, então, né? Estará, exatamente. Então, se você puder amanhã, hoje mesmo, precisa ser amanhã, hoje, ligar para o Senado, mandar e-mails para os senadores, manifestar. Amanhã haverá uma grande manifestação em Brasília, manifestando a preocupação diante desse PL 122. Não podemos ficar anestesiados diante desse perigo que assola a família brasileira. Perfeito. Padre, mais uma vez agradecendo a sua presença no programa, registrando a participação da Bruna Gonçalves. Infelizmente não deu tempo para fazer a pergunta dela, mas agradeço a participação também, Bruna. E o seu telefone da paróquia, os horários de missa lá rapidinho. Os horários de missa: sábado às 19 horas, domingo 7h30 da manhã e 18 horas, com 1 hora de confissão antes dessas missas. Então aproveite quem puder também para preparar um bom Natal com uma boa confissão. Padre, sua bênção e até o próximo programa. Se Deus quiser, fico muito feliz pelo convite. E a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.